Oi. Eu tenho lido esse devocional, que é O Forte, da Lisa Bevere. Sempre quando eu leio ele começa com um versículo tema, um versículo base. Eu não gosto de ler só um versículo solto. Eu leio o versículo, mas eu vou até o livro e leio o capítulo inteiro para entender o contexto, entender o que ele está dizendo. Ele fala sobre Caim e Abel. Então vamos ler o texto. Se encontra em Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver da terra de Nod, a leste do Éden. De todas as camadas que existem nesse texto, tem a oferta de Caim, que foi uma oferta qualquer. Caim só pegou um fruto aleatório de uma árvore qualquer e entregou a Deus como sacrifício. Antes de Jesus, as pessoas faziam sacrifícios a Deus como sinal de respeito, de devoção. E Abel entregou a parte mais gorda das primeiras crias do rebanho dele. E Deus recebeu com agrado a oferta de Abel, porque Abel deu o melhor que ele tinha e Caim deu qualquer coisa. Muitas vezes nós entregamos qualquer coisa para Deus achando que ele vai receber, ele não está recebendo. Não vai receber qualquer coisa. Deus, ele quer sempre o melhor que a gente puder oferecer a ele. Deus conhece a intenção do nosso coração. A intenção do coração de Abel era agradar a Deus com o melhor que ele tinha. E a intenção de Caim, só entregar algo para Deus porque era uma regra a ser seguida, era algo que precisava ser feito. Então ele não entregava o melhor, ele entregava qualquer coisa. E Deus não recebeu. E isso nos ensina que não é a oferta, não é o que nós entregamos para Deus, e sim o nosso coração. Em Hebreus 11:4 fala sobre Abel, sobre essa oferta que ele entregou a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então essa atitude de Abel, apesar dele estar morto, apesar do que aconteceu com ele, ainda fala. Porque foi pela fé que ele tinha em Deus, foi pelo que ele acreditava que ele entregou o melhor que ele tinha, o melhor que ele poderia proporcionar para Deus. E Deus aceitou e honrou esse feito dele, trazendo a história dele para a Bíblia, trazendo a história dele para nos inspirar a termos um coração sincero diante de Deus. 1 João 3,12 fala: não sejamos como Caim,
que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A gente quer fazer algo para Deus, mas para que as pessoas vejam, para que as pessoas nos aplaudam. Nós queremos estar num lugar de destaque para receber honras, ser bajulados. Mas não é disso, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o nosso coração. Ele quer que nós usemos as nossas vidas para glorificar o nome dele e para torná-lo conhecido. Então, como que a gente vai fazer Deus ser conhecido dessa forma? Não tem como. Nós vamos ser conhecidos. Eu vou ser conhecida. Deus colocou no meu coração esse desejo de falar. Eu falo muito. E por muito tempo eu me senti assim, travada. De trazer vídeos aqui no YouTube, no Instagram, seja onde for. Porque eu sentia assim, as pessoas vão falar, as pessoas vão pensar. Sabe, eu não vou me importar com o que as pessoas estão falando. Isso aqui Deus tratou no meu coração primeiro, pra eu estar falando aqui. Então é algo que eu tive uma experiência com Deus. É algo que eu tive com Ele somente. E só a partir disso que eu consigo trazer isso aqui. Não posso vir aqui e colocar o meu coração em visualizações, e colocar o meu coração em fama. Eu preciso colocar o meu coração em tornar o Senhor conhecido. E meu sucesso ele vai se basear nisso. Se você puder estar conhecendo um pouco sobre o Senhor, através do que eu estou falando, para mim isso vai ser suficiente. Isso é a minha oferta que eu deposito no altar para Deus. Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele ainda permite que Caim pudesse consertar os seus maus caminhos. Deus vira para Caim e fala, quando ele se enfurece: por que você está furioso? Por que você transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus ainda deu uma segunda chance para Caim. Deus ainda foi misericordioso, demonstrando o amor dele através dessa fala. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Só precisa ajeitar o seu coração, porque eu vejo o seu coração e eu vejo qual é a sua intenção. E a sua intenção é má, a sua intenção é ruim. O pecado estava ameaçando ele à porta. Ele desejava dominar Caim, mas ele precisava dominá-lo. E muitas vezes a gente se pega permitindo que o pecado domine a gente, não se submetendo ao domínio do Senhor e permitindo que o pecado nos domine, que o pecado nos aprisione. Deus está falando com a gente, Deus está direcionando a gente. E o pecado, a única coisa que ele quer fazer é nos distrair. Parar de olhar para o alvo e olhar para o lado. E é nesses minutos que a gente se distraiu, a gente perdeu coisas preciosas que o Senhor teria pra gente, com essa pequena distração. Isso mostra que Caim tinha a oportunidade de mudar. E Deus estava corrigindo o coração dele, mas ele não quis ouvir. Abel respondeu com fé. Caim respondeu com orgulho e inveja. Em Tiago 4:6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Deus ele está disposto a realizar maravilhas na nossa vida, mas nós precisamos ter um coração humilde para permitir esse agir do Senhor na nossa vida. Salmo 139, 23 e 24. Eu amo esse versículo, acho lindo, porque é Davi falando para Deus da forma mais sincera possível. Porque Davi teve muitos erros, mas ele tinha um coração humilde diante de Deus. E que isso fazia toda a diferença. Não é à toa que ele foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Ele reconhecia quando ele errava. Ele reconhecia que ele não era perfeito. E aí a glória de Deus se manifestava nisso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É Davi falando para Deus: Senhor, vê o que tem de errado dentro de mim. Me mostra e corrige isso. Alinha o meu coração junto ao teu.
e me guia pelo caminho da retidão, pelo caminho eterno. E essa oração que a gente tem que fazer todos os dias pro Senhor. O que dentro de mim não te agrada, o que dentro de mim me desvia do foco que é o Senhor. E me coloca novamente no caminho da retidão, me coloca novamente no caminho que vai me levar até o Senhor. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. As chaves pra gente vencer estão aqui. A gente vencer todas as nossas dificuldades, nossas lutas, nossos problemas, nossos conflitos internos e externos está aqui. Desde o início da história, Deus nos dá o caminho, como seguir, por onde andar, como agir, o que fazer. A gente precisa ter esse tempo com o Senhor. A gente precisa buscar conhecê-lo. Porque a partir do momento em que a gente conhece Ele, a gente vai saber como lutar, como agir. A gente tem inúmeros exemplos aqui na Bíblia de pessoas que fizeram bem, de que fizeram mal, de que acertaram, de que erraram. As consequências boas e ruins de suas ações. E com essa leitura, a gente aprende como agir, como consertar os nossos erros, como agradar a Deus com as nossas ações, como manter o nosso coração alinhado com o que Deus espera e quer de nós. É isso, gente. Espero que Deus toque o seu coração assim como Ele tocou o meu com essa leitura, com essa reflexão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, se inscreve no canal para poder você receber os novos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.